Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar sobre uma banda americana, porém que trafegou aí por diversos estilos musicais, passando desde o country apalachiano, do blues e também da música do Oriente Médio e dali da Turquia também, música oriental. Eu estou falando do Kaleidoscope americano. Lembrando que muitas bandas usaram esse nome, era um nome bastante comum naquela época, de segunda metade da década de 60, começo da década de 70. Teve o Kaleidoscope britânico, que seguramente eu vou falar aqui futuramente, que lançou a obra-prima Tangerine Dream. Temos o Kaleidoscope mexicano, também que lançou um álbum psicodélico muito bom, mas eu vou falar do Kaleidoscope americano, que lançou 4 álbuns aí entre 1967 e 1970. E são desses 4 álbuns que eu vou falar aqui. O primeiro deles, chamado Side Trips, que vai aparecer aqui, a capa dele, o álbum de estreia de uma banda que, na verdade, eu esqueci de falar, a intenção deles não era se chamar Kaleidoscope, e sim Neoprene Lizards. Mas, felizmente, alguém teve um bom senso e cravou um Kaleidoscope. Acho que foi até por pressão da gravadora Epic, se eu não me engano. Eles não tiveram uma relação das mais saudáveis com a gravadora Epic, com o selo Epic, mas o melhor da banda foi gravado nesse selo. Então, o Side Trips, de 1967, é o que eu considero o melhor. Muitos consideram o segundo álbum melhor do que o primeiro, mas eu prefiro o Side Trips. O único defeito é que ele é muito curto, ele tem menos de meia hora de duração. E quem compunha o Kaleidoscope, no caso? A formação original, que gravou os 2 primeiros álbuns, era um quinteto, com o David Lindley, que tocava guitarra e banjo também, ele era um tocador de banjo muito bom, um exímio tocador de banjo. O Solomon Feldhaus, que apesar de ser americano, nascido no estado do Idaho, ele passou acho que 6 anos, se não me engano, na Turquia, e ele que trouxe todo aquele background de música oriental para o som do Kaleidoscope. Também temos aí o Chris Darrow, que foi baixista, além de ele tocar outros instrumentos também, mas o principal dele era o baixo. O Chester Krill, eu esqueci de falar do Solomon Feldhaus, o que ele tocava. Além de tocar guitarra e violão, ele tocava violão flamenco muito bom também. Ele tocava instrumentos típicos de música oriental, como o oud, que aqui no Brasil pessoal, alguns chamam de alaúde, mas o nome certo é oud, e o saz, que é um instrumento típico da Turquia, de cordas. Como eu falei, o Chris Darrow no baixo, além de ocasionalmente tocar gaita também e outros instrumentos. O Chester Krill, que tocava violino, viola clássica e teclados, quando eles julgavam necessário adicionar teclados na música, era o Chester Krill que tocava. E o baterista John Vidican. Então, esse quinteto lançou em 1967 o Side Trips, que é um álbum que tem bastante influência de música oriental. Acho que dos 4, o que mais tem influência de música oriental, desde da primeira faixa, que abre o disco, que é Egyptian Gardens. Temos também uma música bem viajandona, também bem psicodélica, com efeitos de eco nos vocais, tudo chamada Keep Your Mind Open. Também temos algumas covers, como o caso de Minnie the Moocher, que vou pegar aqui no CD para ver quem que compôs essa canção, não lembro agora de cabeça. Cab Calloway, isso, um cantor de blues também, de música negra. Temos também aqui uma música folclórica chamada Come On In, mas com arranjo do David Lindley, que apesar de eles dizerem que não tinha um líder, mas o David Lindley é mais ou menos o líder da banda. Temos também Oh Death, que era de um compositor de música country raiz, que é o Doc Boggs também. Então é um álbum que tem, mas ele tem mais uma pegada orientalista, que eu acho que caiu muito bem. O Solomon Feldhaus, como eu falei, ele era o mais inclinado a esses sons fora dos Estados Unidos, enquanto que o David Lindley ele já era tinha um pé mais no bluegrass, na música country raiz, música apalachiana, que o pessoal fala, que veio daquela região dos Apalaches e tudo mais. Enquanto que o Chris Darrow era o
o lado pop aí do grupo, com certeza. Ele era um ótimo compositor também, e músicas mais pop psicodélicas, no caso. Então, isso em 1967, eles lançaram esse álbum, apesar de bem curto, é um petardo mesmo, e no ano seguinte, 1968, eles lançaram o que é considerado por muitos a obra-prima deles, não é a minha opinião, mas também é um ótimo disco, que é o A Beacon from Mars, que vai aparecer aqui também. Por que eu considero que o A Beacon from Mars está um pouco abaixo do Side Trips? Porque a maior parte das canções, das 8 canções, só 3 são da banda. As outras 5 são versões também, então é um disco menos autoral. A gente tem, no caso desse Beacon from Mars, a gente vai ter I Found Out, que é uma versão também do Ernest Shackelford. Temos uma outra música folclórica, Greenwood Sidey, também. Mais uma música tradicional folclórica, Bald-Headed End of a Broom. E do Kaleidoscope mesmo, a gente tem 2 jam sessions. Uma também bem influenciada por música oriental, chamada, coincidentemente, Taksim. Apesar de estar grafado errado, que eles colocaram Taksim com um X. E Taksim é o nome de uma praça famosa em Istambul, lá na Turquia, maior cidade da Turquia, que geralmente é onde acontecem festas ou manifestações, alguma coisa, na Praça Taksim. É como se fosse a Praça da Sé de Istambul. E está escrito errado porque está escrito com um X, esse Taksim aqui. E no alfabeto turco não existe a letra X. Então Taksim é com KS, é T-A-K-S-I-M. Isso na sua versão correta. Aqui está escrito Taksim com um X no lugar do KS, mas isso não importa também para a música. Continua tendo um pique oriental muito bem delineado e é uma jam session aí de mais de 10 minutos. E também outra jam session que eles fizeram também, as duas fecham os 2 lados do disco. O lado A era fechado por Taksim e o lado B é fechado pela faixa título, A Beacon from Mars. Que essa já é uma música mais psicodélica, ao estilo The Doors, ao estilo Arm Butterfly, é bem climática também, é bem atmosférica, que também é uma viagem fascinante, e assim como é Taksim. Só que Taksim é mais música oriental tradicional, enquanto que a Beacon from Mars é a música mais psicodélica, naquele estilo The Doors, Quicksilver Messenger Service e várias bandas californianas, no caso. Infelizmente, depois do lançamento desse A Beacon from Mars, o Chris Darrow deixou a banda, ele estava se sentindo meio que boicotado pelos outros membros, e daí ele foi substituído pelo Stuart Brotman. E também, logo depois da saída do Chris Darrow, o John Vidican deixa a banda e é substituído pelo Paul Lagos. E com esse novo quinteto, eles lançam o terceiro disco, em 1969, chamado The Incredible Kaleidoscope, que é o disco preferido do David Lindley, só que aqui as influências orientais são deixadas um pouco mais de lado e a banda esse álbum tem uma pegada mais roqueira e principalmente de country também. Tem ainda, evidentemente, algumas coisas de música oriental, como, por exemplo, a gente tem Seven Eight Suite, que é meio que uma jam session também, que é a última música do álbum. Mas aqui a gente vai ter também outras versões, como Killing Floor, que é do Howlin' Wolf, ou Temporary Zone também, o subtítulo dela. Temos uma música instrumental chamada Banjo, onde o David Lindley mostra que ele é um craque no banjo. E temos também aqui outra música folclórica chamada Cuckoo. Então são 7 canções, aqui são um pouco mais compridas do que as anteriores. Aqui um álbum que vai aparecer aqui, tinha esquecido de mostrar a capa, vai aparecer aqui. Que apesar do David Lindley considerar o melhor álbum que o Kaleidoscope já fez e considerar essa a melhor formação da banda, pouca gente concorda com ele. Mas é um bom álbum, sim. E em 1970 eles lançam o último álbum deles pelo selo Epic, chamado Burnice, que vai aparecer a capa aqui. Esse Burnice é considerado de longe o pior álbum da banda, porque é um álbum que foi gravado numa época bastante instável, porque houve mudanças no decorrer das gravações.
que o Stuart Brotman participa de algumas músicas, mas em outras ele já tinha sido substituído pelo Ron Johnson no baixo. Então o Stuart Brotman ele se sentiu também diminuído, ele sentiu que estavam querendo sacar ele fora da banda, chutar ele da banda, então ele resolveu pedir demissão antes que isso acontecesse. E também a participação aqui do Solomon Feldhaus é muito pouca, ele não toca em todas as faixas, no lugar dele entrou um guitarrista de country rock, do Jeff Kaplan. Então é um álbum meio desjuntado, desconjuntado, eu diria. Não tem a coesão dos álbuns anteriores, mas tem algumas boas canções. Eu gosto bastante da faixa de abertura, Chocolate Whale, que é uma referência a uma van que o Solomon Feldhaus comprou para transportar instrumentos da banda. Também eu gosto aqui nesse álbum aqui, Ballad of Tommy Udall, que é uma faixa do David Lindley. A faixa título, que é do Chester Crew, é gostosinha de ouvir, apesar de não ser nada assim memorável. A balada Soft and Easy também é bastante interessante. E, meio que uma tradição da banda, eles encerram com uma jam session aqui com, nesse caso, New Blue Ooze. Essa, assim, com uma linha de baixo matadora no começo da canção. Depois vão entrando os outros instrumentos aos poucos. Essa aqui, para mim, é de longe a melhor faixa do disco e acho que é a única que estaria à altura das outras faixas dos outros álbuns do Kaleidoscope. Logo depois da gravação desse álbum, eles se separaram, daí eles resolveram terminar com a banda, e em 1976 eles lançaram um outro disco, mas sem o Solomon Feldhaus, e também com alguns músicos de estúdio, e em 1990 ou 91, se não me engano, eles lançaram outro, mas aí o próprio David Lindley, que sempre foi o líder da banda, não estava presente. Então esses dois álbuns nem são muito considerados na discografia do Kaleidoscope. Então, apenas os álbuns lançados no selo Epic é que são considerados os verdadeiros álbuns do Kaleidoscope. E você consegue ter hoje em dia os 4 álbuns, que não são muito fáceis de encontrar, num CD triplo, que é esse aqui. Por isso que eu vou mostrar agora só. Esse aqui é o Pulsating Dreams, The Epic Recordings, tudo que o Kaleidoscope lançou no selo Epic, está aqui, nesse álbum. Tem os 4 álbuns estão aqui, ele é um CD triplo. Aqui. E aqui também. Além de um encarte bem informativo, bem interessante. E aqui uma foto do Kaleidoscope. Se não me engano, essa é a formação original deles. E o problema desse CD, ele é muito bom, você ter tudo aqui, e ele tem a vantagem de ter faixas que não estão em CD. A gente tem aqui 10 faixas extras, 6 delas saíram só em singles, não saíram nos álbuns originais. Na verdade, Why Try está no álbum original, mas a versão do single é diferente da versão do álbum. Temos aqui uma faixa em que o Kaleidoscope foi uma banda de apoio. É um single lançado pelo Larry Williams e o Johnny Guitar Watson, a faixa chamada Nobody, que o Kaleidoscope é a banda de apoio. E temos 3 faixas que ficaram por muito tempo inéditas. Foram sair só depois em coletâneas, já na década de 90. Que é Love Games, que lembra bastante o R.E.M., por incrível que pareça. Egyptian Candy, que é o nome da coletânea onde eles apareceram pela primeira vez, uma faixa evidentemente com toques orientalistas. E outra também, uma faixa também com toques orientais, que é chamada Sefan. Então essas 3 faixas, mais as faixas dos singles e mais essa Nobody, que eles foram banda de apoio do Larry Williams e do Johnny Guitar Watson, estão presentes aqui. Agora, a desvantagem desse CD triplo aqui, no caso, é que eu não consigo entender por que eles fizeram dessa maneira aqui um CD triplo, só que, por exemplo, o Beacon from Mars, a maior parte está no CD1, mas a última faixa, a faixa título, está no CD2. Então, quem quiser ouvir a Beacon from Mars na sua íntegra, não vai conseguir fazer isso ouvindo o CD. Vai ter que trocar de CD. É claro que hoje em dia dá para você ripar as canções e colocar tudo
certinho, mas eu acho que poderiam ter feito o seguinte, se dependesse de mim, evidentemente. No primeiro CD colocaria o Side Trips e o A Beacon from Mars na íntegra. No segundo CD colocaria o The Incredible Kaleidoscope e o Burns na íntegra. E o terceiro CD ficaria só para as faixas inéditas ou que saíram apenas em singles, ou essa Nobody que eu falei, que eles foram banda de apoio. Eu acho que faria muito mais sentido, mas não foi isso que aconteceu. Aqui eles colocaram no primeiro CD o Side Trips inteiro, acho que 4 ou 5 faixas que não saíram em álbuns, e depois o A Beacon from Mars quase inteiro, com exceção da última canção, que tem mais de 10 minutos, não caberia no primeiro CD. Então isso eu achei bem esquisito. Mas vale mais do que a pena se você, para quem gosta de psicodelia, mas com toques bem ecléticos, que não fica só aquele mesmo tipo de música, o Kaleidoscope é a banda que você está procurando com certeza. Se você gosta de ouvir uma banda que se arrisca em vários estilos, como blues, como country, como música oriental, como bluegrass, como rock psicodélico na veia mesmo, Kaleidoscope é para você. E lembrando a todos que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.